No Brasil, 12% da população acima de 40 anos de idade tem diabetes, o que totaliza entre 12 e 14 milhões de pacientes de uma doença que não tem cura, mas pode ser controlada. Por isso, a Prefeitura de Várzea Grande aderiu à campanha nacional. Em Várzea Grande, a Prefeitura aderiu ao Dia Nacional de Conscientização sobre o Diabetes com a realização de palestras e exames. A pressão arterial foi aferida, porque pessoas hipertensas têm tendência em ser diabético. Outros fatores de risco são vida sedentária, excesso de peso, familiares com a mesma doença e idade acima de 40 anos. O teste consiste em coletar uma gota de sangue na ponta do dedo da mão e calcular a taxa de glicemia, que é a quantidade de açúcar no sangue. O diabetes é uma doença pela falta da produção suficiente de insulina pelas células betas que estão dentro do pâncreas. Então existe uma diminuição da produção de insulina dessas células, com isso o açúcar aumenta no sangue e o paciente vai ter aqueles sintomas clássicos de urinar muito, beber muita água, perder peso e com isso as complicações crônicas. Joaquim tem 61 anos de idade e está com a glicemia controlada devido à vida que leva. Joaquim, quanto deu sua taxa de glicemia? 85. Boa? Ótima. A taxa de glicemia tem alguns números limites. Para quem está em jejum, ela deve ficar entre 70 e 110. Para quem já se alimentou, no máximo em 140. Acima desses valores, o paciente é encaminhado para as unidades básicas de saúde. Aqui no caso de Várzea Grande, são 19. Elas serão encaminhadas para as unidades básicas de saúde, onde serão atendidas pelo médico especialista e, após isso, fazer o acompanhamento dessas pessoas. Inclusive com recebimento de medicamento gratuito? Inclusive com recebimento, se o médico achar necessário. Quem for constatado insulino dependente é ofertado pelo município a insulina. Quem não for, faz tratamento medicamentoso mesmo. Há dois tipos de diabetes. O diabetes tipo 1 é considerado uma doença autoimune, onde existe a formação de anticorpos contra a célula do pâncreas que fabrica a insulina. E aí essas células são mortas pelo sistema imunológico do paciente e ele acaba desenvolvendo diabetes e tem que ser tratado desde o diagnóstico com insulina. É mais comum em crianças e adolescentes ou em adultos jovens. Já o diabetes tipo 2? O diabetes tipo 2 é aquele mais comum, cerca de 90% dos casos que a gente vê no dia a dia é um diabetes relacionado a histórico familiar, então geralmente você tem um pai, um avô que teve diabetes, a obesidade, sedentarismo e mau hábito de alimentação. Diabetes não tem cura, mas pode ser controlado. O diabético que não se cuida pode ter graves problemas de saúde. Pode ter problema de cegueira, doença renal crônica levando inclusive a hemodiálise, amputação de membro inferior, aumento da incidência de infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral, que é o derrame.